Eu vou fazer o seguinte, a gente está no mês de junho, terminando o mês de junho, e a gente está num período muito especial, principalmente para o Nordeste, mas também muito especial, porque pela primeira vez na história, pelo menos que eu me entenda como gente, nós temos um São João que não teve festa junina no formato que a gente tanto aprecia. E aí, para não perdermos esse mote, para não esquecermos desse momento e dessa identidade que é muito nossa, eu vou começar esse encontro de hoje com poesia. Eu vou pedir emprestado o talento de um poeta pernambucano chamado Zé Cardoso. Ele diz assim: aprendi a cantar sem professor, com a graça de Deus eu sou completo. Você vem me chamar de analfabeto exibindo um diploma de doutor. No congresso em que eu for competidor, vou ganhar de você de 10-0. Meu amigo, eu vou ser muito sincero. Se eu deixar de cantar, não sou feliz. Ser poeta, eu sou porque Deus quis. Ser doutor, eu não sou porque não quero. Poeta Zé Cardoso, para a gente começar. E aí, a gente começa, então, com poesia, a gente começa dando as boas-vindas, em nome da Fundação Verde, Herbert e Daniel, a cada um e a cada um de vocês que está com a gente nessa noite de hoje. Eu queria agradecer muito imensamente, mais uma vez, à Fundação por nos possibilitar esse encontro, essa partilha, essa troca. E aí eu começo pedindo que todos nós deixemos já os nossos microfones e as nossas câmeras desligadas. Tem um cachorro latindo aqui ao fundo, e isso acaba interferindo tanto na concentração da gente que tá falando, mas também interfere no próprio resultado final, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa disciplina no sentido de respeito ao coletivo e mantenhamos, então, os nossos vídeos, né, as nossas câmeras e os nossos áudios desligados, ligando somente na hora que a gente precisar para fazer alguma fala, no caso dos convidados e da mediação, tá bom? Bom, esse nosso quinto encontro, ele fecha um ciclo que teve início lá no dia 2 desse mês. Desde o dia 2 de junho, a gente vem se encontrando sempre às terças-feiras, sempre às 19 horas, para um bate-papo, uma troca de ideias, reunindo aí alguns convidados e algumas convidadas e pessoas que tiveram interesse nos temas propostos. Algumas pessoas participaram dos 5 encontros, outras participaram por questões as mais diversas apenas de alguns momentos, mas o fato é que a gente teve aí, na média, um público de mais ou menos 45, 50 pessoas, o que é algo que nos deixa bastante felizes, embora o número de inscrições tenha sido, inclusive, bem maior. Para esse quinto encontro, o tema que foi escolhido é Olhares sobre o porvir, das utopias aos fazeres possíveis. Esse será, portanto, o mote da nossa prosa. Antes de dizer quem conversará com a gente hoje, né, antes de apresentar a primeira convidada para essa nossa conversa, hoje nós teremos, assim como no encontro anterior, 2 pessoas fazendo esse papel de nos trazer as primeiras inquietações, as primeiras instigações ao diálogo, à reflexão. Mas antes de apresentar estas pessoas, eu queria socializar com vocês, reforçar o que já foi dito, inclusive anteriormente, quais são as regras para que esse nosso encontro possa fluir da forma mais tranquila possível. Tá? A primeira regra é que cada convidado, o convidada, no caso de hoje, né, Adelaide e Joelmi, nós teremos um tempo máximo de 30 minutos, cada um de nós, para uma fala inicial, para uma fala que cumpre um pouco esse papel de provocar, de trazer as primeiras reflexões, as primeiras inquietações. Eu já disse isso e vou reforçar. Nós pedimos muito encarecidamente que durante todo o encontro nós deixemos nossas câmeras e nossos microfones desligados. Isso é fundamental para que o processo flua da forma mais tranquila possível, para evitarmos interferências de ruído, ou para evitarmos, inclusive, que imagens que não estão... Às vezes a gente esquece a câmera ligada e tá num ambiente que não é muito limpo, isso acaba interferindo no resultado final. Tá? Bom,
A outra regra é que as perguntas e comentários e considerações, enfim, qualquer coisa que vocês queiram trazer como contribuição, como interação ao encontro, ao diálogo, deverão ser apresentadas, deverão ser encaminhadas via chat, via bate-papo, ou pelo WhatsApp, que eu vou passar agora para vocês, que é o WhatsApp institucional da Fundação Verde Herbert Daniel. Anotem, portanto, o número DDD 85, tá? 89, né? 8107 7104. Vou repetir e Luan vai colocar aí na tela para a gente também no bate-papo. DDD 85 98107 7104. Essa regra se aplica a todos nós, exceto as pessoas surdas que eventualmente estejam acompanhando aqui o evento, que poderão apresentar suas questões através de vídeo, já que para isso precisarão usar a língua brasileira de sinais. E aí nos ajudarão durante esse encontro todo, inclusive fazendo o trabalho de tradução de intérprete em Libras, a Beatriz Maia, que está aqui com a gente agora, e o Ricardo Barros. Então, a Beatriz e a Ricardo, a gente já agradece aqui pela valiosa contribuição, não só nesse encontro de hoje, mas nos encontros anteriores. E, por último, nós lembramos ainda que esse encontro está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente no canal de vídeos do projeto Verde Ceará, da Fundação Verde Herbert Daniel, no YouTube. Bom, feitas essas primeiras considerações, né, registradas essas regras do jogo e trazidas essas primeiras questões de ordem para que a gente possa funcionar da melhor forma possível, como eu disse anteriormente, eu queria já de pronto apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. Como eu disse anteriormente, esse encontro ele será partilhado, né, as primeiras falas serão partilhadas entre Adelaide e eu. Nós teremos aí, cada um de nós, 30 minutos, e aí a gente vai fazer uma fala inicial provocatória. Adelaide Prata, ou Adelaide Braga, é constituída por escola, onde aprendeu a ler, família, amigos e livros. Tem seu caminho espiritual na tradição, do catolicismo e do xamanismo. Seu pensamento é constituído de uma praxis de base comunitária. Seus sentimentos são de um coração acolhedor, e nós sabemos muito, quem convive com a Adelaide sabe muito bem o quanto isso é intenso nela, e segundo ela mesma, seu corpo reflete a idade do cuidado e do descuido dos anos de existência. É um resumo, é uma apresentação muito sucinta, mas é uma apresentação talvez a mais lúdica, a mais poeta possível para apresentar alguém que, além de ser uma pessoa muito especial do nosso convívio, é uma irmã muito querida de jornadas as mais diversas. Então, é com muita alegria que eu, além de partilhar este momento de hoje, tenho o prazer de apresentar e convidar para assumir aqui a fala essa querida amiga e companheira de jornadas, Adelaide Maria Braga da Silva Prata. Obrigado, meu companheiro, eterno amigo, né? Ave Maria, eu não estou vendo a hora de que isso tudo se acabe, porque a gente é feita de abraço, é de carinho, né? É de se ver, de se acochar, e a gente sente muita falta disso tudo. A gente queria primeiro dar assim, boa noite a todos os participantes. É uma honra muito grande a gente tê-los aqui presente nesse último primeiro ciclo que a gente está junto com a Fundação Verde Herbert Daniel, disponibilizando para esse bate-papo e para essa interlocução com todos vocês que estão aqui presentes. Um abraço apertado, um cheiro muito grande em todos vocês. Eu queria também pedir perdão por não fazer citação de tantos homens e mulheres que me inspiram nessa síntese que eu vou falar hoje aqui para vocês. Mas, se já nos relacionamos, aqui tem um pedacinho de cada um, dos livros,
dos amigos e da minha família, e que a gente possa seguir, né? Nessa tarefa da gente apresentar o que a humanidade hoje clama, né? Que é o cuidado da nossa casa comum, né? E a história da nossa casa comum que o Papa Francisco tanto fala, ele, como isso abrange, como isso acolhe, como isso é gigantesco para a raça humana, né? E aí, assim, a gente pensando por que essa ideia é relevante, principalmente agora. Parece que estava escrito nas estrelas, vir alguém nos falar a respeito dela. Porque a crise da pandemia que nós vivemos no mundo inteiro, onde todos nós sentimos o que é o isolamento social, o quanto é ruim a gente abraçar e sentir a falta do apertado, do acolchado, de se ver. A sua família está ali e você não pode lá dar um cheiro. É muito ruim. E a gente está aprendendo muito também com isso, né? E nesse cenário mundial, todos foram tocados para olhar esse planeta de uma forma diferente. Nós precisamos ver ele de uma forma que a gente possa ir agora e dizer: e agora? O que é que nós vamos fazer? E esse aprendizado pela dor, né? E isso aí me traz uma história muito engraçada de alguns ensinamentos que eu tenho, que a gente, às vezes, aprende quase sempre pela dor. Mas é preciso que a sociedade também aprenda pelo amor. É preciso que a gente fale mais também a história do amor e que não doa mais tanto na gente a relação que a gente de aprender com a dor, né? E uma outra coisa que a gente tem que falar é esse cenário do amanhã. E por isso essa live traz assim o cenário do porvir, né? Como trabalhar isso, como a gente trabalhar isso tudo. No cenário, vamos construir agora um cenário nacional que também nos traz, nesses 12 anos que nós tivemos para trás, onde tivemos muitas pautas progressistas e que hoje nós vemos no lixo. Cada vez que a gente olha, que a gente vê os noticiários, é cada uma mais uma aberração que a outra, que qualquer ser humano com a menor sensibilidade que possa existir. Sabíamos que a gente estava numa agenda, que a discussão era bonita, que a discussão era bela, e que a discussão era braba. Por que eu digo braba? Porque a gente queria ir numa evolução. O que aconteceu? Aconteceu uma involução. E é necessário que nós retomamos essa nossa pauta com todas as diferenças que nós temos. Retomada das agendas nacionais, como as agendas das minorias, a questão da raça, da democracia participativa, a questão da agricultura familiar, a questão da proteção ambiental, gente. O que estão fazendo com a nossa Amazônia. E olhem ao nosso redor, que também fazem com as nossas planícies, serras que nos cercam e que nós convivemos. É preciso que a gente desperte para esse olhar, para essa indignação. O que estão fazendo com a nossa terra, com a nossa casa comum? Eu acho que nós temos também que resgatar agendas internacionais importantíssimas, né? Como ontem foi o aniversário da Carta da Terra, que foi constituída há 15 anos atrás. Mas como é ainda uma coisa presente. Cada item do que ela traz, cada meta do que ela traz, como está viva nos dias de hoje. É preciso que a gente possa resgatar. Não só ela, mas os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que farão 5 anos que a ONU, desde o da Rio, vem trazendo isso. E é preciso que a gente traga para nós esse conhecimento. A questão da Declaração dos Direitos Humanos é outra carta fantástica que milhares de mentes conseguiram organizar. E é preciso que a gente também olhe para cada coisa dessa, como a encíclica do Papa, né? E aí essas coisas são nossos grandes guias.
Eu queria só fazer uma correção, que a questão da Carta da Terra são 20 anos, né? Não 15, como eu falei. Ontem teve até um festival que eu adorei ver, tanta diversidade, tanta do aprendizado de cada um naquele processo. É muito interessante, né? E a gente vendo, e nós temos que fazer, nesse momento agora, o quê? Né? Nós temos o que eu chamo que fazemos uma coalizão mundial. Por que isso? Porque temos que propor uma articulação que só pode ser construída por nós humanos. Somos nós, seres pensantes, seres encarnados, que podemos fazer isso, para cuidar do nosso planeta, pelo interesse da vida de tudo e de todos. Uma ação urgente de pessoas, já sensibilizada para essa urgência. Se faz necessário, pois certamente viveremos a pouco passo de continuarmos destruindo a nós mesmos. E isso, nós temos uma tarefa, o que eu chamo Tarefa Brasil. Tarefa Brasil. Há de se empreender uma jornada hercúlea para nos reinventarmos e evoluirmos do Homo sapiens para o Homo noéticos. O que é a noética? Noética é uma nova ciência que estuda os fenômenos subjetivos da consciência, da mente, do espírito e da vida, a partir do ponto de vista da ciência. É preciso que nós nos engajamos e nos conectamos com essa nova noese, né? Para que a gente possa constituir essa tarefa Brasil. E aí vem uma pergunta muito interessante, né? É o que a gente chama. E nós com isso? O que é que nós temos a ver com isso? Há muito tempo, vários grupos, inclusive quem nos assiste agora, tenho certeza que cada um já participou de muita coisa, começaram a perceber a necessidade de pautar esses cuidados com o planeta e a tudo que ele abriga. Quando eu digo isso, todos os reinos, o mineral, o vegetal, o animal, todos, aquilo que nos sustenta nesse planeta. Mas o que é que nós vimos? O que é que nós vimos nesse decorrer? Foram fragmentações. Por que isso que eu estou dizendo? Porque teve gente que fizeram ações, atos, conferência, criaram organismos os mais variados possíveis, publicaram recomendações, manifestos, criaram novos equipamentos, trabalharam uma nova arquitetura, uma nova forma de processos de design e de organização, trabalharam a questão da agricultura orgânica, da sintrópica, da biodinâmica, trabalharam a questão da pecuária sustentável, novas formas de viver no urbano. Então, nós fomos criando novos métodos de educação. Nós vemos aí o que traz Paulo Freire, né? O que traz a alfabetização ecológica de Fritjof Capra. Nós trazemos aí o que traz Waldorf Michael. Então, assim, cada qual na sua caixinha, e nada disso se conecta e nada disso conversa. Mas muitos realizaram também uma outra face de nós humanos, que eu estou chamando do despertar para a espiritualidade. E esse despertar, né, para o verdadeiro sentido do termo, da religião, né, que é a questão de religar, de se ligar ao divino, né, presente em todas as outras, que aí eu não chamo mais de religião, mas espiritualidade, que está contido no cristianismo, no budismo, no hinduísmo, no espiritismo, no judaísmo, no candomblé, dos seus tambores, de suas danças lindas e maravilhosas, e no xamanismo. E em várias outras formas de reconexão com esse ser divino. E nós precisamos
com essa face de nós todos, né? E como juntar tudo isso, né? E como a gente fazer para você ir na Guaiúba, lá em Pentecostes, lá em Sobral, no Rio de Janeiro, aí em Brasília, como a gente fazer para fazer essa conexão, para a gente acontecer uma interlocução, para a gente andar na beleza, né? E aí a gente diz assim, primeiro a gente tem que fazer uma convergência, convergir e o conectar para um caminho de respeito, de comunhão, de equilíbrio, paz e cuidado com o todo que nos cerca, né? É a grande equação que os seres formuladores, e vocês que estão, cada um de vocês, para mim, são seres formuladores, porque são seres que pensam. Porque só estar aqui hoje, participando dessa live, certamente vocês têm muito aqui ensinar e muito aqui dizer também a gente. Porque não esqueçam, nós vivemos uma comunidade de aprendizado. E só um minutinho aqui para conectar aqui a coisa. Porque nós vivemos numa comunidade de aprendizado. E terceira teia dessa sustentação para uma nova forma do nosso sistema e caminhar na beleza, ressignificando o viver, tendo como direção e propósito abrir o cuidado do humano em cada um de nós. Isso é muito importante a gente trabalhar. O passo 1 para isso. Eu acho que o passo 1 é o eu, é você, é o nosso pessoal, é a nossa sede de existência, né? E o que é que nós vamos precisar? Precisamos acessar o poder de amar, de se encantar com esse divino, que é viver essa existência e de se conectar com um poder de transformação. Quando enxergarmos, e aí, quando é que isso acontece? É quando a gente enxergar no outro uma parte de nós. A partir do momento que a gente pode ver o outro como uma parte de nós vamos começar a ver e acessar esse divino em cada um. Por isso, temos que tornar, como o decreto 001/2020, o que eu chamo, conhece-te a ti mesmo. Encara o nosso eu, o eu de cada um. O que carregamos como crenças, nossos preconceitos, nossas caixinhas mais fechadas e compreender como isso impacta nossas relações com as pessoas e quanto cria separação entre todos nós. Isso é o primeiro passo que todos temos que dar. Uma outra coisa que temos como tarefa pessoal é conhecer e estudar a encíclica papal do Laudato Si. Oh, coisa linda! Papa Francisco, um ser iluminado. Cuidado com a casa comum, que é de 2015, que nos conecta diretamente com essa visão do cuidado, com a nossa casa. Revela os princípios que nortearão o caminhar que eu chamo dos desperto e sensibilizado para essa necessidade e urgência. Outro aspecto que nós temos que ver são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Tudo isso você pode ir no Papai Google e pesquisar, que vocês vão encontrar lá item por item, que merece uma consideração de leitura e estudos, né? Os objetivos do desenvolvimento sustentável, lá os 17 objetivos, importantíssimos para todos nós. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, também acho um ponto de convergência nesses despertos e sensibilizados, como uma coisa importante que todos nós devemos conhecer. Temos também a Carta da Terra, como disse lá no princípio. É importante que a gente conheça cada passinho de cada história dessa. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Ele fala
praticamente quase todos os aspectos do que a gente viver nesse planeta, né? E os grandes desafios que nós temos. Ele fala da recadização da pobreza, fala do fome, miséria e da agricultura. Ele fala da saúde e do bem-estar. Ele fala da educação de qualidade. Ele fala da energia acessível e limpa. Ele fala do emprego digno. Ele fala do crescimento econômico. Ele fala da indústria, da inovação, das comunidades sustentáveis, de combate às alterações climáticas, das vidas debaixo d'água, da vida sobre a terra, da paz, da justiça e das instituições fortes. Ele fala das parcerias em prol dessas metas. E é essa parceria que eu estou querendo que todos nós nos debruçamos de hoje em diante, que a gente, com essa pandemia, façamos a disrupção agora e possamos trabalhar em um futuro próspero para nós, para as próximas gerações e as que ainda estão hoje a engatinhar, né? E acrescentaria também a questão da justiça intergeracional e a cultura. Esse para mim, é o grande ambiente dessa grande convergência de todos nós. Daqui tudo se irradia em círculos virtuosos de mudança do eixo do cuidado com a nossa casa comum. Sua amplitude inclui o todo que somos nós. E tem algumas outras coisas que eu acho importantíssimas que a gente tem que prestar muita atenção. Quem até tiver caneta em papel por perto, se bem que vai ser gravado e depois vocês podem transcrever, né? Tem alguns aspectos que tudo que nós vamos fazer na nossa vida a gente tem que perceber e tem que estudar e tem que colocar isso como o planejamento, a questão da gestão, as questões jurídicas que envolvem qualquer coisa, a questão dos financiamentos, do financeiro que envolve qualquer ação, a questão da administração desse todo, a questão da comunicação, como nós estamos aqui hoje nessa live, a questão da saúde, da educação, da assistência social, da produção e da produção aí de todos os sentidos, da produção industrial, da manufaturada, da produção agrícola, da produção agropecuária, da produção metalúrgica, de todas as produções que possam existir. Nós temos que ver de tudo que nós vamos fazendo de passo a passo, nós temos que ver a questão do meio ambiente. Não adianta fazer nada que possa ser até inovador, mas que agrida o homem e a natureza, porque aí nós estaremos matando nós mesmos, em qualquer aspecto que a gente possa fazer. Uma outra questão é trabalhar muito a inovação e a criatividade. E para tudo isso, nós vamos precisar da ciência, nós vamos precisar da universidade mais perto do povo, para trabalhar a questão dos estudos, pesquisas, tecnologia da informação e a nossa cultura. Tudo que nós vamos fazer tem um aspecto, às vezes, um fiozinho que liga uma coisa mais outra, mais liga, e alguns mais fortes, mas todos esses aspectos, em tudo que nós vamos ter que fazer na vida, nós vamos ter que prestar atenção. Tem uma coisa que uns 20 anos, aqui eu não me lembro, e depois vocês podem até me lembrar, que nos apareceu como inovação, com a coisa construída pelo homem, que nos é fantástica. E ai de nós, se não seria dele, nesse momento nós nem estaríamos aqui, que é a Rede Mundial de Computadores. A Rede Mundial de Computadores nos permitiu acesso a todas as áreas do conhecimento. A comunicação se tornou de forma fluida, como qualquer parte do mundo. Se a gente quiser falar agora, talvez esteja gente aqui do outro lado do mundo nos escutando, né? E isso é tão bom, se a gente souber a língua, né? E que, aliás, é um outro desafio pessoal da gente, é aprender algumas outras línguas, né? Isso aí é duro, eu não aprendi ainda não, mas eu ainda vou aprender. E esse instrumento, ele tem que operar a favor da sustentação desse planeta.
e será imprescindível a sua utilização, pois será através dele que iremos nos conectar para desenvolver as convergências necessárias da escala micro, lá da localidadezinha onde você mora, lá em cima no topo de uma serra, como eu estou aqui hoje, até as macro territoriais, né? Os seus continentes, né? E isso tudo, mas tem uma diferença aí que a gente precisa dizer. Isso nós temos que fazer entre os nossos despertos, os nossos iguais e complementares, ajudando na resolução dos vários problemas que o planeta enfrenta, desde também da escala micro, né, que vai até a falta da água que ainda é carregada no jumento, né, até dessa formulação, dessa grande rede que nós vamos ter que inovar e inventar e produzir. Mas isso a gente vai fazer junto, né? E isso é muito importante. Queria dizer que quem iria participar disso tudo? É duro o que eu vou dizer aqui agora. Pode ser até uma coisa de partição. Mas quem irá participar disso, nesse momento, serão os despertos e os sensibilizados para as nossas causas urgentes e necessárias. Temos também que ver os organismos que trabalham com isso e todos aqueles que queiram voluntariamente fazer parte. Eu acho que estabelecer uma adesão a esse propósito será o primeiro passo. O que já estaria dentro lá dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, na sua meta 17, que seria a parceria em prol dessas metas. Perceber que as dimensões territoriais e suas escalas, minha casa, localidade, bairro, município, divisões territoriais com as escalas estaduais, divisões regionais, os estados, as nações, as subnações e os continentes, tudo isso nós temos que nos conectar. Porque o que a gente não sabe aqui pode ser que lá do outro lado do mundo a gente acesse o conhecimento que seja necessário. E a gente precisa se religar. Religar. Nós precisamos nos dar as mãos nesse momento que nós estamos com tanta dor e com tantos desmandos, principalmente no nosso país. E já estou quase terminando e queria dizer para vocês uma coisa. E como eu já disse, e onde que se comunica e onde que se inicia isso tudo, né? Eu chamo por cada um de vocês que está aí. Tenhamos essa responsabilidade com o nosso planeta. E tem um termozinho que chama-se individuação, né? É como eu, no meu espaço de poder pessoal, posso desenvolver os aspectos do cuidado da casa comum. Na minha casa, na minha família, a constituída e a original. Adelaide, o que é a constituída? É aquela onde a gente casa com os cicrano e que a gente tem filho, né? E a original é nossos irmãos, nosso pai e nossa mãe. Nós temos que começar a partir do eu, depois a gente a partir da nossa casa, depois a gente vai para a nossa família, né? E aí a gente vai começando a esse exercício de transmutação para cuidar da nossa casa comum. Mas o que seria isso, Delaidinha? Preste bem atenção. É muito interessante, por exemplo, se você começa nesse processo de individuação, a primeira coisa que você tem que cuidar quando se levantar, o que é? Arruma a tua cama. E da tua casa? Ajeita até o lixo, né? Na minha família, o que é que eu posso fazer com a minha família? Eu vou levar um filme bacana para a minha família ver, para ver se ela desperta para o que está acontecendo no planeta. Então, assim, nós temos uma tarefa no individual nossa, que é de cada um de vocês que estão assistindo. Vocês que estão assistindo, e eu também, viu? Eu também erro, eu sou humana, tá? Isso é importante que se diga, né? Aí, vamos para lá. E depois a gente vai para as nossas relações que a gente tem no nosso trabalho.
na organização da qual a gente faz parte, ou seja, ou no partido, ou na associação, ou em qualquer organismo, em qualquer nível em que você esteja atuando. Esse é o seu lugar de poder pessoal. Como eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje no lugar do meu poder pessoal, da minha questão com a minha relação com o meu partido. E isso, para mim, é muito importante e eu muito honro. Né? E nos espaços de aprendizagem também. Porque muitos de vocês, eu tenho certeza que estudam em universidades, em escolas, né? Tem algum processo de aprendizagem aí cada um fazendo. Né? E uma outra coisa. E como encaminhar isso tudo? 5 minutos, tá, nega? Tem uma palavrinha-chave que eu acho que sem ela ninguém aqui é nada. Primeiro, ouvir as pessoas. Realizar pesquisas. Realizar diagnósticos. Resgatar diagnósticos que foram feitos no passado, que estão na gaveta, que a gente não sabe nem de quem. Mas são aspectos que a gente tem que ver, tem que revisitar e tem que colocá-los em atualização. Esses dados são extremamente importantes para alcançar os resultados que a gente vai querer dentro desse futuro próspero, desde que todos nós saibamos fazer essa maestria de fazer essa grande interlocução para o bem da casa comum. E eu queria entrar agora, Joelmi, nas minhas considerações finais. Né? Eu creio que a sociedade precisa de um rumo para trilhar o caminho da autotransformação. A ideia exposta é para ser uma provocação a toda a espécie humana e vai exigir dos despertos uma briga interna dentro da estrutura de cada um do seu ser e a outra externa, na estrutura do se relacionar-se com os outros com os outros e as outras espécies. E aí eu queria dizer, sigamos. Muito a se fazer e ajustar, acrescentar, retirar, excluir, mas não se esqueçam. Convergir. Precisamos convergência. A maior de todas hoje, qual é? Fora Bolsonaro. Essa é uma praga que nós temos que estipar do nosso país. É a primeira. Depois disso, que é uma necessidade e que saibamos que cada um é fundamental com seus saberes, com seus conhecimentos e suas vivências. E nesse momento de ataque às instituições democráticas e organismos populares e a pessoas por conta da sua cor, por conta da sua raça, de forma que acontece aqui e de forma internacional, exigem de todos nós uma união a favor, sabe do quê? Da nossa vida. E é essa a nossa conclamação. E eu queria aqui dizer que muito honrada em participar desse lugar de fala. A gente tem uma reverência que a gente diz assim, somos todos parentes. E aqui, para mim, cada um de você faz parte da grande família chamada humana. E está nas nossas mãos o que há de por vir. Convergimos. Obrigada. Queria agora dizer a todos vocês que eu vou fazer a apresentação desse meu bichinho velho, que eu amo ele para muito, mas é muito, não é pouco, não. Se a Socorro deixar, você dar um beijo na boca dele, que eu não vou nem mentir, cadê ela sua? Eu queria fazer a apresentação do Joelmi, né? Dizer que ele é graduado em Administração Pública e Gestão Social pela Universidade Federal do Cariri, a UFCA,
ele é escritor, curioso e aprendente, como diz ele. Isso aí é os verbos dele, eu acho maravilhoso. Nos últimos anos, o Gelmir tem se dedicado ao estudo de temas relacionados à educação sistêmica, políticas públicas e gestão social, sendo com frequência convidado para produzir textos, conduzir cursos e oficinas e proferir palestras dentro dessas áreas. Desde 2011, coordena a Semana Freiriana do Cariri. Oh, bicho de luta linda! Evento nacional que em 2019 teve sua 6ª edição. Professor substituto do curso de Administração Pública da Universidade Federal do Cariri, nos anos de 2018 e 2019. Atualmente, Joelmir Pinho é diretor-geral da Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa, a EPUCA. A luta, companheiro, e um cheiro grande no coração, a palavra é toda tua. Gratidão, Deladinha. Acho que é uma apresentação muito generosa. Eu costumo dizer que eu sou um aprendente mesmo, né? Assim, no dia que eu achar que já sei tudo... Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Não? Estamos ouvindo. No dia que eu achar que já sei tudo, né, eu desocupo o canto, porque esse lugar é um lugar de passagem de aprendizagem, né? E se a gente tiver a prepotência e a arrogância de achar que já aprendeu tudo, é muito complicado, né? Porque não há sentido em permanecer aqui se não for com essa perspectiva do aprender permanente. Mas fico muito grato por esta possibilidade desse encontro. A gente não combinou as falas, a gente definiu junto o mote, mas a gente tinha muita certeza de que as nossas falas, elas, em alguma medida, se complementariam, se integrariam. E o que eu imaginei conversar com vocês, e nem sempre o que eu imagino eu converso, às vezes acaba tendo uma mudança de rumos aí, mas o fato é que o que eu imaginei trazer para vocês hoje nesse encontro tem muito a ver com o que Delaidinha já nos provocou. Então, minha fala vai ser uma fala muito mais talvez de complementar. Numa ou outra questão, eu queria provocar algumas reflexões, né? Mas vamos lá então, né? A Delaidinha fez referência a um documento que, para mim, é talvez uma das principais, se não a principal produção dos últimos tempos, a nos convidar a pensar sobre, não só sobre a existência humana neste planeta, mas sobre a vida neste planeta. Ela fez referência a um documento, uma encíclica papal, uma carta papal, chamada Laudato Si, que é do italiano, que significa, traduzindo para nós, louvado sejas. E aí eu queria começar chamando a atenção para um aspecto disso, né? Percebam que o Papa Francisco não fala, por exemplo, Laudato si Deus, louvado seja Deus. Ele fala louvado seja porque ele vai nos convidar a louvar, né, a referenciar a vida a partir dela. Adianta, o microfone está ligado, viu? A vida, a partilha, a Mãe Terra. Então, é um convite para louvarmos a celebração da vida, né? Que tem, numa dimensão divina, um sustentáculo, mas que não é uma relação de submissão ou de dependência de um Deus, mas de nos entendermos parte deste ciclo permanente, né? Integrada a uma grande teia chamada teia da vida. E ele faz referência, inclusive, a esse reencontro. A outra coisa que eu queria chamar a atenção na encíclica Laudato Si é que é uma carta para toda a humanidade e não só para a comunidade católica, como tradicionalmente as encíclicas papais o são. Talvez pela primeira vez, com exceção do Rerum Novarum, né, a encíclica papal Rerum Novarum, foi a que mais se aproximou dessa perspectiva, mas o Papa Francisco nos traz uma coisa extremamente importante, que ele convida a humanidade toda, independente de religião, independente da fé que nos pauta, a nos comprometermos com uma perspectiva ética, ecológica profunda.
uma perspectiva ética que entenda a ecologia não dessa forma rasa, como a gente aprende na escola, de associar a ecologia à plantinha que balança ali na janela da escola, mas, enfim, algo muito mais profundo, que nos leva, inclusive, a compreender que tudo está ligado a tudo, que há, portanto, uma relação de interdependência. E esse é um tema que está muito vivo em mim, porque eu publiquei ontem um artigo em que eu convido as pessoas a pensarmos sobre a urgência de uma pedagogia da interdependência e do cuidado. A outra coisa que é característica desse documento, e eu estou voltando a ele, embora Deladinha já tenha trazido elementos muito importantes, mas eu acho fundamental reforçar a necessidade da sua leitura, independente da nossa religião. Eu estou dizendo isso, inclusive, como alguém que não tem religião, né? Mas o Papa Francisco nos traz, nesta encíclica, uma visão holística, uma visão sistêmica de mundo que está à frente de muitos olhares. Ele dialoga, nesse documento, acerca muito baixa com o pensamento de Leonardo Boff, com o pensamento de Fritjof Capra, com o pensamento do biólogo chileno Humberto Maturana, com a turma que vem, com uma perspectiva da ciência noética, a que Deladinha fez referência anteriormente, ou seja, com a turma que está há algumas décadas tentando colocar em pauta algo que a humanidade, no geral, não consegue compreender. E o Papa Francisco se soma a esse esforço de forma muito interessante. Uma outra coisa que me chama a atenção na leitura do documento é a compreensão que ele tem de espiritualidade e de educação ecológica, que, de novo, né, uma espiritualidade que vai para muito além da religião, uma espiritualidade que nos convida a pensar nessa dimensão da inteireza do ser, né? Por fim, o documento é um documento que está dividido, se não me falha a memória, em 5 capítulos, e no último capítulo ele nos faz um convite e ele se baseia, né, ele vai recorrer a um método que pautou a nossa militância nas comunidades eclesiais de base, por exemplo, na América Latina toda, nos anos de chumbo, nos anos de repressão, na resistência, inclusive, ao período ditatorial, que, de novo, nos ronda como uma cadela no cio. O Papa Francisco baseia seu documento no método ver, julgar e agir. Ele nos convida a olhar para o mundo em que vivemos, ele nos convida a julgar, de julgar não no sentido de condenar, mas de refletir, de analisar cuidadosamente, a julgar tudo isso, e nos convida a agir no sentido da transmutação, da transformação de tudo isso, né? Um mundo que já não nos serve, o velho paradigma que já não nos serve, como eu costumo dizer, não porque é velho, mas porque ele nega violentamente a vida humana e não humana. E, por último, há um convite muito escancarado, e ele diz isso com todas as letras. O Papa Francisco nos convida, nesse documento, a fazermos um debate sincero e honesto. E aqui eu vou recorrer, eu gosto muito da etimologia, que é essa ciência que nos ensina, que nos convida a pensar sobre a origem das palavras. E a palavra sincero tem uma origem que é muito interessante. Ela vem quando, na Idade Média, os artistas, né, principalmente escultores, faziam determinadas obras, e esta obra, uma escultura, por exemplo, saía com algum defeito, o pessoal usava cera para encobrir os defeitos, para ali mascarar o buraco, né? E aí os especialistas, os apreciadores de arte, ou os artistas que não se valiam desse recurso porque não concordavam com ele, criticavam e rejeitavam essas obras que vinham cobertas com cera. E aí uma obra verdadeira era uma obra sem cera, sincera. Tá? Então percebam o convite que nos está sendo feito, sabe, para que a gente possa adotar, e aí isso tem muito a ver com a gestão pública, para que a gente possa ter a transparência como um princípio, como um valor,
que a gente possa ter a sinceridade no sentido de ser verdadeiro com o outro, de sermos verdadeiros, inclusive com nós mesmos. E ao ser verdadeiro, a gente está sendo também honesto com o outro e com a gente. Isso tem muito a ver com o que a Adeladinha nos provocou aqui durante a sua fala, né? Bom, isso eram algumas pinceladas muito rápidas sobre o documento a que Adeladinha fez referência, que é a encíclica papal Laudato Si. E aí Adeladinha também fez referência a um outro documento chamado Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uma agenda proposta para 2030 por vários países, subscrita por vários países, um documento coordenado, construído a partir da coordenação da Organização das Nações Unidas. Tem aí duas questões, né? Primeiro, o fato de que os 17 objetivos que lá estão postos, com questões pontuais, uma ou outra, mas, no geral, são objetivos que precisam, sim, ser perseguidos. É claro que qualquer pessoa com um mínimo de compromisso ético com a vida vai saber da urgência, da necessidade da gente erradicar a pobreza e da gente não ter mais fome a nos campear, a nos rondar, né? É claro que é fundamental que a gente tenha uma relação respeitosa, harmoniosa e cuidadosa com a Mãe Terra. Tudo isso está posto no documento. Mas tem também algumas coisas que não conseguem ter a profundidade que precisa ter. Objetivo 8, por exemplo, dos ODS, ele estabelece que é meta promover o crescimento econômico sustentado, inclusive e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas. Aí eu queria me deter aqui especificamente nesse objetivo, apenas como exemplo, como um recorte, para não fazer uma análise do documento todo, até porque a gente precisaria talvez de um encontro específico para isso. Mas veja bem, primeiro, o objetivo fala de crescimento econômico. Isso vai na contramão do que a gente vem discutindo já há algum tempo, que é a necessidade de encararmos de frente o desafio do decrescimento. Se a gente continuar crescendo, se o planeta continuar crescendo, se a economia global continuar crescendo no mesmo ritmo, da mesma forma em que a gente vem crescendo ao longo dos últimos séculos, esse planeta não aguenta. Então, é preciso encarar que, em alguns casos, a gente precisa parar de crescer mesmo. E essa discussão a gente não consegue fazer a partir dos ODS, né? Essa é uma crítica que eu queria trazer para a reflexão da gente. Ele fala em emprego pleno, que é um discurso muito comum, muito presente naquela corrente da economia que a gente chama de uma corrente mais ligada ao estado de bem-estar social, né, o keynesianismo. Aliás, a expressão emprego pleno é uma expressão do keynesianismo, mas tem uma questão concreta. A gente está vivendo... A ideia de emprego pleno pressupõe a manutenção da velha relação capital-trabalho. E há algum tempo a gente fala da necessidade da gente ter uma perspectiva não do emprego que mantém o velho modelo da relação capital-trabalho de exploração do trabalho, mas uma relação, uma perspectiva, inclusive nas políticas públicas, a gente possa trabalhar com geração de renda. Tá? Então, e aí significa pensar a economia local, significa pensar a economia solidária, a economia criativa, significa trazer para a ordem do dia outras perspectivas de geração de renda para as pessoas, né? Outras perspectivas de trabalho e de geração de renda que não seja necessariamente o velho modelo fabril do trabalho assalariado. Também com o cuidado de não cairmos aí no engodo de não termos trabalho assalariado, mas termos relações precarizadas de trabalho. Não é disso que eu estou falando. Não se trata da gente agora fazer, por exemplo, achar que a solução está na uberização, transformar todo mundo em trabalhador nos moldes, nos modelos do Uber, né? Porque ali continua tendo uma relação de exploração do trabalho alheio. O desafio é como é que a gente trabalha a geração de renda, como é que a gente trabalha uma economia que não seja uma economia da apropriação e da expropriação do trabalho e da expropriação do que
a Mãe Terra tem a nos oferecer, né? Bom, e por último, ainda com relação aos ODS, especificamente a esse objetivo 8, é que nós estamos vivendo a era do capital improdutivo. Quando ele fala da ideia do emprego pleno e produtivo, aí tem uma contradição do próprio capitalismo, que é, há algum tempo, a gente vem vivendo a experiência de que a prioridade não está no capital que produz, mas no que Ladislau Dalbo vai chamar de capital improdutivo. O capital especulativo, capital financeiro, aquele que está no mercado financeiro, que está nos bancos, que são, inclusive, os que mais lucram no modelo atual, né? Então, tem algumas inquietações aí que são apresentadas para a gente, eu estou trazendo isso como partilha para a gente conversar posteriormente. A outra coisa é que a gente tem uma discussão que não é nova, mas que tem encontrado muita resistência, que é a ideia de a gente que é uma coisa chamada de desenvolvimento sustentável, né? As ilusões do desenvolvimento sustentável, a gente não vai ter tempo para fazer um mergulho maior nisso, mas eu queria trazer aqui para vocês duas provocações. Bom, o conceito de desenvolvimento sustentável, ele, pelo menos aquele que a gente conhece mais, aquele que foi mais difundido mundialmente, é aquele que foi estabelecido em 1987, no relatório da Comissão Brundtland, que afirma tratar-se de um processo, eu vou abrir aspas aqui, que busca satisfazer as necessidades e aspirações do presente, sem comprometer, a possibilidade de gerações futuras para atender às suas necessidades. Esse é o conceito bonito, romântico, poético que foi apresentado para a gente naquele relatório construído em 1987 e que foi apresentado ao mundo como a grande esperança, a grande salvação. Não é à toa que o nome do documento, o nome do relatório era Nosso Futuro Comum, né? Aí tem um equatoriano chamado Carlos Rara, um amigo que me é muito querido e que já teve, inclusive, com a gente aqui no Cariri em alguns momentos, na Semana Freiriana, depois, no momento, no encontro mais específico lá na Universidade Federal do Cariri, e um cara com quem eu tenho um processo de partilha muito intenso. A gente troca artigos, figurinhas, né, ideias muito frequentemente. E o Carlos Rara, ele refere-se ao conceito de desenvolvimento sustentável apresentado naquele relatório como uma atrativa ideologia neoliberal. Eu estou aqui abrindo aspas para Carlos Rara, uma atrativa ideologia neoliberal que não logrou manter o equilíbrio entre a produção material e a conservação dos recursos naturais. E aí ele diz, de novo, abro aspas para o Carlos Rara, bonito conceito, só que a lógica da distribuição se apoiou no crescimento que esteve e está submetido à dinâmica dos mercados financeiros, fontes de desequilíbrios. Então, Carlos Rara tem uma discussão muito legal. Essa fala do Rara, inclusive, está num documento de um evento que eu participei em 2015, junto com ele, e com outras tantas pessoas, que foi o 10º Fórum Internacional de Desenvolvimento Territorial realizado pelo IICA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, era o organismo do qual eu estive consultor por alguns anos, e esse encontro aconteceu em Salvador. Bom, somando-se a Carlos Rara, o Leonardo Boff, que é autor de um livro chamado Sustentabilidade, o que é e o que não é uma literatura que eu recomendo para quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais nisso. Eu vou aqui citar textualmente Leonardo Boff, porque eu acho que é importante, é necessário. Tá? Boff afirma que a expressão desenvolvimento sustentável representa uma armadilha do sistema imperante. Assume os termos da ecoecologia, portanto, da sustentabilidade, para esvaziá-los. Assume o ideal da economia, portanto, essa ideia de crescimento, mascarando a pobreza que ele mesmo produz. De novo, seguindo com aspas para Leonardo Boff. O desenvolvimento realmente existente é linear, crescente, explora a natureza e privilegia a acumulação privada. É a economia política de viés capitalista. A categoria sustentabilidade, ao contrário, provém das ciências da vida e da ecologia, cuja lógica
é circular e includente. Representa a tendência dos ecossistemas ao equilíbrio dinâmico, à interdependência e à cooperação de todos com todos. Vou finalizar, então, com a citação de Boff, dizendo: suas lógicas se autonegam. Uma privilegia o indivíduo, a outra o coletivo. Uma enfatiza a competição, a outra a cooperação, ou mais que isso, a solidariedade. Uma a evolução do mais apto, a outra a coevolução de todos interconectados. E Leonardo Boff finaliza com esta ênfase. Por que eu estou trazendo isso para a nossa conversa? Porque, embora eu reconheça a importância, e eu estou um pouco provocando aqui Deladinha para um diálogo que eu acho que a gente precisa aprofundar, né? Embora eu reconheça a importância dos objetivos do desenvolvimento sustentável, eu acho que os objetivos que estão lá postos precisam, sim, na sua grande maioria, ser assumidos pelas coletividades, pelos indivíduos, inclusive pelos futuros gestores municipais. É importante que a gente faça isso afastando-se da ilusão do desenvolvimento sustentável. O Ailton Krenak nos alerta para isso e diz que a ideia de sustentabilidade neste sistema é uma ilusão. Porque se a gente mantém essa mesma lógica, é apenas uma apropriação de uma utopia, de um sonho que acaba sendo usado em favor do velho modelo, né? E essa armadilha é presente, ela é frequente entre nós. Bom, eu vou tentar aqui, no tempo que me resta, eu acho que já não é mais muito, trazer uma perspectiva mais prática, mais objetiva de como a gente pode. Lembre-se que o mote da nossa prosa de hoje é um olhar sobre o porvir, e pensando isso a partir, né, dessa transição entre a utopia e os fazeres possíveis. Eu vou, então, trazer um pouco de um fazer possível que está em transição, está em construção aqui entre nós. A Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa, vocês sabem, é uma organização da qual eu faço parte, e atualmente estou como diretor, como a Adelaide disse na apresentação. A gente trabalhou durante algum tempo, e aqui eu queria registrar, além de, né, a Socorro, que está aqui com a gente, também é da EPUCA, inclusive fundadora, é hoje atualmente diretora financeira da entidade. Eu vi que Régia, que é a nossa companheira de caminhada e também associada da EPUCA, está aqui com a gente. Eu não sei se tem mais algum associado, mas, enfim, queria aproveitar para abraçar essa companheirada toda e dizer que eu estou com saudade, viu, Régia? De Socorro não, porque Socorro a gente mata a saudade todo dia, né? Aqui mais perto. Mas, enfim, estou com saudade danada dos nossos encontros, dos nossos diálogos, né? Bom, mas vamos lá. A Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa, durante algum tempo, trabalhou na construção de um projeto chamado Comunidades Cuidadoras. E o que é o Comunidades Cuidadoras? Eu vou fazer aqui uma síntese. Ao mesmo tempo, ele é uma proposta metodológica de planejamento participativo e um referencial pedagógico de percurso formativo que toma por base os saberes e os fazeres da própria comunidade, o potencial interno, o potencial endógeno, como a gente chama na academia, do lugar, e a construção de redes de solidariedade e parcerias institucionais. Vocês percebem como Comunidades Cuidadoras está intimamente ligado a tudo aquilo que Deladinha provocou para a gente hoje, né? Ele está ligado à perspectiva da vida em comum, da comunhão, da partilha. Ele está ligado à dimensão do cuidado, ele está ligado a olhar para o lugar onde a gente vive, a reconhecer este lugar com a sua potência, com a sua força, e ele traz a dimensão da rede, que é fundamental para que a gente possa construir um mundo novo. Eu estou falando aqui não só da rede, dessa rede física que a gente pode construir, seja de comunicação, seja da rede de cooperação entre organizações, mas também, e talvez principalmente, da rede de afetos, daquilo que nos une pela subjetividade, daquilo que nos sustenta pela subjetividade, tá certo? Bom, e aí vou para as últimas anotações que eu fiz aqui para a nossa conversa, né? Porque aí tem uma questão, quais são as questões centrais que orientam Comunidades Cuidadoras, que, como eu disse antes, é ao mesmo tempo uma
proposta metodológica, né? E um jeito, um referencial pedagógico para a gente fazer acontecer uma outra perspectiva de comunidade. Primeiro, para construir comunidades cuidadoras, a gente propõe a construção de um pacto. Aliás, se tem uma coisa que a gente é bom é de inventar sigla, de inventar apelido para as coisas, né? O que é o pacto? É um plano de ação comunitário, territorial e organizacional. Ele é um plano de ação comunitária porque ele parte da dimensão da comunidade, da vida em comum, onde todos e todas têm um papel nesse processo. Né? A ideia de comunidade é aquilo que nós temos de elementos que nos juntam. Isso não elimina a diferença, a diversidade. Pelo contrário, a diferença e a diversidade fazem parte deste todo, mas a gente se junta a partir daquilo que nos aglutina, que nós temos em comum. Ele é territorial porque ele parte da ideia de que este processo de planejamento participativo deve se dar a partir de um dado território. E território não é recorte geográfico. Recorte geográfico é espaço. Território é lugar de identidade, território é lugar de conflito, território é lugar de encontros e de desencontros, é lugar de afetos e desafetos. Portanto, o território é algo que pulsa numa dinâmica que a gente, às vezes, nem consegue perceber. Tá? E a terceira dimensão é a dimensão organizacional, porque aí a gente entende que é fundamental que o projeto se comprometa em fortalecer as organizações locais para que, quando a equipe que está lá facilitando esse processo, seja a universidade, seja a escola de políticas públicas, quem quer que seja a equipe da prefeitura, ao sair de cena, as organizações locais, a associação de moradores, o grupo de mulheres, o grupo de jovens, as igrejas, e há igrejas em todos os sentidos, igrejas inclusive, né, estou falando aqui de igrejas católicas, igrejas protestantes, os terreiros, enfim, todos os espaços de expressão da fé que a comunidade vive, esses espaços sejam fortalecidos para seguir a caminhada. E para construir comunidades cuidadoras, para iniciar o percurso, que é um percurso formativo para a comunidade e para a equipe, a gente parte de 3 perguntas. A primeira delas é, pegando aí carona numa provocação do padre Ibiapina, quando Ibiapina resolveu correr os sertões nordestinos, construindo casas, igrejas, né, capelas, barragens, enfim. Ele juntava as pessoas, eu já falei disso aqui em encontros anteriores, e começava com uma pergunta que era: o que é que nós podemos fazer por nós mesmos hoje? Essa é a primeira pergunta geradora. A segunda pergunta é: o que é que o Estado tem que fazer? O que é responsabilidade do Estado, poder público, seja a prefeitura, seja a Câmara Municipal, seja o governo do Estado, seja o governo federal, seja o Congresso Nacional, mas enfim, o que é papel do Estado, através de suas instituições, fazer? E como é que a gente se mexe, se move na direção de cobrar, de pressionar politicamente para que este direito seja assegurado? Né? E a terceira pergunta é: o que é que nos aglutina, o que é que nos junta, o que é que nos aproxima? Eu tenho usado muito o exemplo da mortalidade infantil. A mortalidade infantil na comunidade não pode ser uma preocupação, uma responsabilidade ou um problema a ser enfrentado apenas pela equipe de saúde da família ou pela família daquela criança. A mortalidade infantil, se a gente está comprometido eticamente com a vida, é problema de todo mundo, do comerciante, da associação de moradores, das igrejas, das escolas, de todo mundo que está ali naquele território. Porque nós não podemos entender como aceitável que uma criança morra por desnutrição antes de completar 1 ano de idade ou em qualquer idade. Né? Então, essa a provocação. E aí, por último, para fechar um pouco essas reflexões iniciais, o Comunidades Cuidadoras se pauta num desafio. Qual é o desafio? O poeta nos ensina que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, é preciso que a gente vá realizando ao longo enquanto a gente conversa sobre o porvir, a gente vai fazendo acontecer algumas coisas.
as ações concretas, elas servirão para nos animar a seguir a caminhada. E o que é essa ação concreta? Lembra aquilo, né? O que é que nós podemos fazer por nós mesmos? De repente é um mutirão para pintar a sede da associação, ou de repente é um mutirão para pintar as capelas, as igrejas, independente da fé. Imagine a boniteza que seria a gente ter, neste final de semana, vamos fazer o mutirão para pintar a igreja católica. No próximo final de semana, o mutirão com todo mundo, católicos, protestantes, vai ser para a gente pintar a igreja, a Assembleia de Deus que está lá na comunidade. E no terceiro final de semana, o mutirão vai ser para a gente cuidar do terreiro de Mãe Preta. Entendesse? Assim, é isso que a gente está propondo, é que a gente consiga partir do que nos aglutina, do que nos junta. Né? Nós não podemos ter a religião, o religare, a nos separar. Isso é burrice. Isso é desumano, no sentido mais profundo da palavra humano, porque isso nos afasta do cuidado, do acolhimento, da partilha, da comunhão. E é isso que nos faz humano. Nós não nascemos humano, a condição humana não é uma condição biológica. Nós nascemos animais, biologicamente. O que nos faz humano é uma construção coletiva. Por isso que a gente fala em desumanização. Então, as provocações eram essas, né? Eu trago por último essa ideia do comunidades cuidadoras para a gente pensar num porvir possível, tá? Outra coisa, tem essa concepção, essa metodologia desenvolvida por nós enquanto Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa, mas ela não é receita de bolo, ela não é algo final, pronto e acabado. Cada lugar vai ter o seu jeito próprio de fazer. O que a gente está trazendo aqui é uma provocação, é um convite a sairmos do lugar, a nos movermos. Eram essas as questões iniciais, eu espero, não sei se Deladinha foi muito generosa comigo, não me avisou de tempo, então das duas uma, ou ela deixou correr solto, ou então eu consegui ser disciplinado com o tempo, o que aliás é muito raro para mim, tá bom? É isso, gente, gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui e espero ter deixado aqui alguma contribuição para uma reflexão, para uma inquietação, mas, sobretudo, para um fazer necessário, porque se a gente não fizer nada, a gente vai voltar já para o zero. Tá bom? Tá bom? E agora vamos para as perguntas, né, Xiaomi? Né? Como... Só para me orientar. Quantos minutos você deu? Você foi mais além, mas deixa, eu acho muito bom. É sempre bom me ouvir. Adoro. Né? Eu acho que não sei se tu está usando caixa de som, Deladinha. Importante e gostoso lhe ouvir. Né? Deixa eu perguntar. Nós vamos para as perguntas agora. Deladinha, tu está usando caixa de som? Estou, mas ela está para a parede. É porque deu uma reverberação aqui agora, mas eu acho que foi só para mim, porque eu estou com fone, aí bate. Tranquilo, Nego. Ok. Tu quer começar, então? Posso, né? Seria bom até. Eu queria primeiro agradecer as pessoas que me falaram sobre a minha fala e dizer que ela é de todas nós. Eu tenho certeza no coração de vocês, cada um reverbera essa vontade que a gente também tem da convergência, né? E aí, antes de mais nada, a gente precisa se abraçar, né, e gostar das causas, as bandeiras que a gente ergue e levanta e que sustenta, né? Eu acho muito legal essa palavra, né? Mas eu vou começar com a primeira provocação que me fizeram, né? Que é o Danúzio lá de Pentecostes, meu amigo. Ele perguntou como é que fazia isso por lá para pegar o pessoal e tal, como trabalhar isso, né? E é importante que a gente dê um encaminhamento, porque precisaríamos ter até um curso para mostrar como é que a gente pode começar. Mas vou dar em breve esse pincelado, que pode ser o que o Jalmi já acabou também de dizer, né? Essa comunidade, na questão que ele falou, é importantíssimo essas perguntas estruturantes, essa coisa toda, né? Mas tem uma coisa que é preciso ser dita, que eu acho que eu já disse até na primeira palestra que nós tivemos aqui. Não se esqueçamos nunca, né, que nós fazemos parte de um
partido. Partido. Nós somos uma parte que compõe o todo, né? E aí, assim, quando eu falo da gente juntar os despertos, né, é importante que a gente saiba fazer uma convergência e um chamado dessas pessoas para que a gente possa dialogar, que todos nós possamos participar, né? E a partir disso aí, eu acho que é o que nós podemos fazer como presidente de partido, como na nossa organização, da liderança que a gente exerce, né? E eu acho identificar, né, os despertos, né, que essa palavra eu não sei nem se existe, se vai existir, se é isso, se não é. Vocês chamem o que quiserem, mas é necessário que nesse momento nós sabemos que tem que ter pessoas sensíveis a essa causa, que é a sustentação da nossa vida nesse planeta e do planeta e seus reinos, não somos só nós. O humano faz parte de um todo muito maior que seja ele por ele só, que a negada chama, tem até um nome, é porcentagem. Como é, João? Me diz aí como é o nome. Tu que é da ciência aí, diz aí. Isso, que é isso aí. Que quer dizer isso aí. Mas não acaba na gente, não. A gente tem a gente e os outros. Né? Tem os outros animais, né? A gente precisa ter isso. Desculpe, Deladinha, esse é o paralelo, né? Assim, a gente vive num modelo antropocêntrico que coloca o homem como centro de tudo e a gente precisa avançar para uma perspectiva ecocêntrica, né? Que coloca a ecologia, entende a ecologia como a vida, aquela ecologia profunda, como centro. Pronto. E a partir daí, Danúzio, certo? Você ver, fazer um chamado para uma conversa, identificado em cada ser desperto desse, né? Qual a bandeira que ele levanta, qual é o propósito que ele tem, o que é que ele pode desenvolver, né? E com isso, organizar os despertos, porque não adianta de nada a gente chamar pessoas que é porque eu quero ser vereador, porque eu quero ser prefeito, se a bandeira que ele vai levantar lá na Câmara não condiz com esse propósito que nós estamos precisando no momento para a humanidade inteira. É preciso que a gente qualifique isso, né? E para qualificar isso, a gente precisa organizar todo esse pessoal. E, a partir daí, fazer um planejamento, né? Em que você pode, como é que vai ser, como é que não vai. E, para além disso, né? Saber se cada um está aberto a abrir seu coração, abrir para um processo de autoconhecimento. Porque sem isso, nada, nenhuma organização, seja ela de dentro de casa ou de fora de casa, quando eu digo casa, residência, família, aquela coisa que eu falei primeiro, nada irá prosperar. Por que eu digo isso? Porque nós carregamos muita coisa na cabeça que às vezes que nem nossa é. Nós trazemos de algumas questões duras, passagens de vidas duras, e nós precisamos nos reconhecer isso e não tratar isso como uma coisa que nos rompa a vida e nos aparta daquilo que é a Mãe Terra, a Mãe Natureza. A primeira coisa que, para mim, hoje eu acredito demais, todo grupo que quer fazer com que as coisas possam andar de uma forma mais consciente, é preciso, primeiro, ter o autoconhecimento, mexer naquela sua caixinha, aquela mais escondidinha que você tem aquele racismozinho, aquela coisinha mais miúda, que às vezes a gente não consegue acessar sozinha. Que nós precisamos de grandes profissionais para que isso aconteça. Mas nós temos. O Giuseppe, né? Eu quero aqui fazer uma referência, que o Giuseppe é psicólogo lá na Guaiúba, né? E eu estou numa torcida danada para esse caboclo ser prefeito, porque eu sei que o negócio vai andar. Porque eu acho que a primeira linha de frente dele é esse processo, porque eu sei que ele é uma pessoa desperta para isso. É cuidar do humano em nós. E aí nós vamos saber cuidar desse processo da natureza toda.
Qualquer coisinha, Danuso, a gente pode depois conversar na boa, e aí a gente conversa, altos papos, e dar encaminhamento. Nós precisamos também de ação, né? E eu queria, Jamir, só já pegando aqui a fala do Danuso e da história que você falou, da questão da sustentabilidade, né? E essa, para mim, é uma coisa que a ciência traz, porque essas pessoas que você falou aí são pessoas maravilhosas, né? Que fazem mais de 20 anos que a gente estuda, que a gente lê os livros, e que se encanta, e que não sabe como é que faz e por onde é que vai. E a gente viu realmente isso que você estava falando. O capital tomou essa palavra sustentabilidade para ele, né? E nós, pela nossa fragmentação, como eu disse lá no começo, e pela nossa falta de organização desse todo, nós não definimos o que é a sustentabilidade de uma forma que a gente possa viver e não agredir o outro. Porque todos os aspectos, seja ele emprego, tudo aquilo, sabe, João? Eu acho assim, do objetivo do milênio, ele tem que ter esse aspecto, é o aspecto da sustentabilidade, mas no que a gente falava desde há 20 anos atrás. É algo que possa nos sustentar a vida, não só nossa, mas de todo o planeta na nossa existência e das gerações futuras. E para quem acredita no espiritismo, no retorno, né? Porque os espíritas, eles acreditam que a gente volta. Então, assim, mais do que nunca, uma bandeira para ser levantada e uma coisa que tem que ser construída na convergência dos despertos. Era isso que eu queria dizer. Chegou para vocês o som, né? Beleza? Eu queria seguir nessa conversa de Deladinha, né, dialogando inclusive com... Tem uma pergunta antes do Danúzio, o Henrique tinha feito um comentário que eu queria voltar a ele, né? Henrique, falando especificamente, referindo-se à tua fala, Deladinha, ele diz: isso mesmo, a mudança deve começar de fora para dentro, de dentro de cada um de nós. E aí ele vai dizer o seguinte: gosto muito da frase amar ao próximo como a si mesmo. Eu gosto muito também da ideia, Henrique, mas eu tive que repensar isso a partir de uma conversa com uma outra pessoa que nos é muito querida, que é o Henrique Vieira. Henrique Vieira é um pastor, de uma perspectiva teológica libertária, linda, formidável, né? Recomendo, quem puder, vejam, né? Deladinha conheceu o Henrique aqui na Semana Freiriana. Enfim, é um ser de muita luz. E Henrique chama a atenção da gente para uma coisa, que esta é uma interpretação egoísta do Evangelho. Porque, assim, será que o outro quer ser amado como eu me amo? Sabe? Então, a questão não é amar ao próximo como a si mesmo, mas amar ao próximo como ele gostaria de ser amado. Isso é ainda maior, sabe? Isso é ainda mais provocador e ainda mais difícil, né? Porque pode ser que o meu amor baixe a mim, mas não baixe ao outro. O meu jeito de amar seja importante, seja suficiente ou seja adequado para mim. Mas será que o meu jeito de amar a mim é suficiente ou é adequado para o outro? Então, a questão é muito maior. É amar ao outro como ele gostaria de ser amado. Sabe? Isso tem a ver, inclusive, com superar os meus preconceitos, né? Era só para a gente pensar um pouco nisso. A outra coisa que foi trazida está na fala de Danúzio, mas está também nos outros comentários que eu fui vendo aqui, antecipando. Eu queria trazer isso para vocês com muita sinceridade, ou seja, sem cera, tá? Não imaginem que a gente vai fazer tudo isso que nós estamos conversando, não só hoje, mas ao longo dos 5 encontros que nós tivemos num processo eleitoral. Processo eleitoral, a gente pode até se comprometer com esta mudança, com esta transformação, né? Lembra que eu destacava que a eleição é um jogo que não é nosso, né? E que, portanto, se a gente vai para uma disputa eleitoral, a gente precisa saber de todas as limitações que ela nos apresenta, inclusive no campo das ideias, né? Se a gente não conseguisse fazer compreender a ponto de conquistar o voto, não adiantou muito,
né? Então, como é que a gente mantém esta dimensão da sinceridade, da verdade, um elemento a nos pautar numa campanha eleitoral, mas sabendo que ela exige da gente um pragmatismo. E aí sim, estando lá, estando na prefeitura, estando na Câmara Municipal, como é que a gente começa a fazer acontecer este novo tempo, sabe? Esta nova perspectiva, esse novo paradigma, né? Então, eu queria, de forma muito honesta, trazer isso para vocês, porque eu acho que é importante. Aí sim, imaginemos o seguinte, a Prefeitura de Guaiúba, lá com o José como prefeito, né? Aí, como é que a gente vai... Aí a gente vai trabalhar na dimensão, né, lá em Pentecostes, numa dimensão de uma comunidade. Quando a gente fala de comunidade, não é necessariamente aquela comunidade localizada. Essa comunidade pode ser o município, né? Comunidade pode ser o município. Então, imagine um município todo, durante 4 anos, num processo que ainda não vai ser suficiente, construindo a cultura do cuidado como um valor essencial a nos pautar. É disso que a gente está falando. Tá? E para isso, a gente vai talvez ter que ganhar a eleição. Possivelmente, né? Vai ficar... E aí, assim, eleição vai... Prefeitura vai fazer milagre? Vai não. Né? Mas a gente está lá, pode ser que seja uma oportunidade. Eu tenho um dilema com relação a isso, eu não vou entrar aqui na questão, né? Eu tenho sérias críticas à democracia liberal burguesa, mas acho que se a gente está disposto a ocupar esse espaço, o façamos com esta perspectiva. Senão a gente vai apenas legitimar o velho poder. Né? Mais perguntas, né? Deixa eu ver se eu acho... Oi. Jalmi, a Cirone, ela faz aqui uma coisa muito engraçada. Uma pergunta maravilhosa. Né? Deixa eu só procurar aqui, só um minutinho, que eu acho já aqui. Pronto. Ela pergunta o seguinte: o que você acha o que você acha que a pandemia poderá despertar no desperto um novo olhar para a vida? É preciso que, assim, se no desperto não despertar um novo olhar para a vida, não é desperto. Né? Porque o desperto, o que é o desperto? É aquele que tem um conhecimento de todo uma literatura que até o Jalmi traz, de Capra, de Eva Pierracos, ai meu Deus, de James Sans, é o mundo, né? O mundo, Jairo Façanha. De Jairo Façanha, tá ali ele, ó, bem ali. Né? Então, assim, quem não consegue acessar esse novo mundo é porque ainda precisa de uma dor muito mais forte do que essa que hoje nos faz nos separar, que hoje nos faz ficar longe, contactar pessoalmente cada um. Então, é assim, essa pessoa não vai despertar e rezemos que para que um dia, pelo amor ou pela dor, ela desperte para que possamos cuidar todos da Mãe Terra, de Gaia. É isso. O José, ele diz: professor Joelmi, quais os caminhos possíveis podemos seguir em nossas políticas municipais para a superação da divisão social do trabalho manual, trabalho intelectual, né? Levando em conta o aumento de nossa desigualdade social? De novo, José, eu acho que é importante entender os limites e as possibilidades de uma gestão municipal, né? Mas a gente vai lidar o tempo todo com escolhas, né? E com renúncias. Eu lembro do que foi, por exemplo, há algum tempo, quando o prefeito de Porto Alegre, aliás, o governador do Rio Grande do Sul, salvo engano, era Olívio Dutra, fez uma opção de não aceitar determinadas indústrias no Rio Grande do Sul, porque eram atividades, quando a gente vivia uma guerra fiscal, que inclusive o Ceará fazia parte dela, né? Vários estados passaram a disputar entre si para atrair empresas, esse velho modelo industrial da geração de emprego, determinadas atividades industriais profundamente poluentes, portanto maléficas à comunidade,
a turma não levava em conta isso e fazia incentivos fiscais, como fazem até hoje, de isenção de IPTU por 10, 20 anos, de doação de terreno, enfim, toda uma série de benesses do Estado para atrair essa atividade econômica, e os caras vinham com a promessa da geração de empregos e geravam os empregos, só que geravam empregos, não só o emprego era precário, mas também traziam consigo todo o impacto ambiental, né? E o então governador do Rio Grande do Sul teve coragem de dizer, não, eu não quero isto para o meu estado. E o Ceará, na era Tasso, salvo engano, aproveitou isso e a gente teve um boom aí de um modelo industrial que tem custos sociais e custos fiscais, tributários muito caros, né? Mas então, assim, então não estou dizendo aqui que a gente deva de forma radical, se negar a acolher, por exemplo, uma empresa que quer se instalar no município que vai gerar seus 200, 300 empregos, né? Agora, é preciso, primeiro, avaliar com muito cuidado qual é o impacto disso para a vida das pessoas, para a qualidade de vida da comunidade, né? Ou das comunidades, que relações de trabalho serão estabelecidas aí nesse processo, né? E construir, ao mesmo tempo, outros caminhos, outras possibilidades. A economia local ela tem N outras possibilidades. Turismo rural de base comunitária é uma possibilidade. E aí, pegando o caso de Guaiúba, eu sei do potencial que o município tem para essa questão do turismo rural de base comunitária, né? A economia solidária, a agricultura familiar, enfim, tem um leque, a própria cultura, a economia da cultura, então tem um leque enorme de possibilidades de geração de trabalho e renda que não passa pelo velho modelo. E esse é um processo que é lento, mas é possível, aos poucos, ir se desvencilhando desta perspectiva, né? A outra coisa como gestor público, é muito importante lembrar que, ao fazer uma renúncia fiscal, você pode, inclusive, incorrer em crime de responsabilidade fiscal, né? Porque ao renunciar, ao abrir mão, por exemplo, da arrecadação tributária do IPTU de uma empresa, você está deixando de arrecadar para investir na educação, na saúde, na assistência. Então, tudo isso tem que ser muito bem medido e pesado, colocando o centro do fazer da gestão pública na vida. Este é o problema. O velho modelo tem como centro a economia. O que a gente está querendo aqui trazer é a necessidade, a urgência de invertermos a lógica e colocarmos a centralidade na vida e a economia como meio e não como fim nela mesma. Tá? Eu não sei se tem mais alguma, eu estou tentando aqui acompanhar, Adelaide, tem alguma outra novidade aí? Eu não estou vendo aqui, não. Deixa eu ver se surgiu alguma... Aí tem comentários... Tem uma série de elogios, tá? Que foram feitos para ti. O Marcelo diz, né? Gostei muito, pareceu uma amiga minha chamada Adelaidinha. Valeu, tema muito pertinente para os dias de hoje. Também achei muito parecido com Adelaidinha, Marcelo, não sei porquê. A Laide Régia aqui do Cariri, companheira nossa, do Instituto Federal, uma companheira muito especial. Parabéns pela linda exposição, Adelaide. A Lúcia Lima, pré-candidata do PV em Fortaleza, passo já para ti, tá? Parabéns, Adelaide, maravilhosa palestra. Cirone, você já falou. Eu vou dar uma passada rápida aqui e volto para ti. Pode ser? Pronto, porque eu estou vendo que aqui está uma pessoa da qual eu honro muito, né, de ter, nessa existência, vivenciado muitas coisas boas, porque ela é uma grande maestra, é uma pessoa do fazer, é uma cuidadora que, me permitam, comunitariamente, eu não conheço uma outra tão igual, que é a nossa professora Graça Timbó. Né? É muito bom tê-la por perto. Tá? E aí, assim, se puder, e se ela assim quiser falar, abra os microfones para ela. Tá certo. A gente já, inclusive, propôs aqui um encaminhamento muito legal, né? Nessa direção. Graça, dentre tantas outras experiências que podem ser partilhadas, né? Isso vale para quem, principalmente para quem pretende ser candidato a prefeito ou prefeita, tem uma experiência muito bonita na comunidade de Cachoeira, aí em Maranguape, que é um museu comunitário, né?
algo lindo, lindo, lindo. Então, assim, já a gente vai, sim, né, fazer aqui quebrar a regra do jogo, porque vale muito a pena, né? Vamos lá. O Henrique Jorge, ele diz o seguinte: posso estar enganado e sendo ingênuo, mas penso sempre que é possível termos um desenvolvimento sustentável com a exploração adequada e equilibrada da exploração dos recursos naturais. Mas, claro, tem que ser um novo modelo muito diferente, com maior consciência, relacionado e promovendo a partilha mais igualitária do que se explora. Será que estou sendo muito utópico? Henrique, isso foi exatamente o que tentaram nos vender, né? Essa ideia, e aí chega um momento em que desenvolvimento e sustentabilidade não conseguem mais dialogar, por uma questão muito concreta. O conceito de desenvolvimento, assim, isso está na tua fala, e assim, é esse discurso que a gente escuta, a própria ideia de exploração. Se eu tenho que explorar, não é sustentável, né? Quando a gente fala, é possível ter uma economia que não agrida, que não desmate, que não derrube? As comunidades extrativistas vivem em harmonia com a floresta e não precisam derrubar um pé de pau, né? O Zé Arthur, aqui em Nova Olinda, é um agricultor. Hã? Eu queria dizer o seguinte, Job, tem os estudiosos, os cientistas, trabalham num negócio que eu não sei como é que isso se chama, não. Então, eu vou para o meu popular, porque no meu popular eu consigo me expressar. Por exemplo, eu acho desenvolvimento se a gente conseguir essa história desse equilíbrio, sabe? Essa história do que a gente tem que fazer para sustentar a vida da pessoa, a vida dos minerais, dos reinos, está entendendo? Eu acho isso, aliás, eu acho isso o maior e mais significativo termo do desenvolvimento. Agora, o que aconteceu foi que nos sequestraram da gente termos e conceitos que nós, de forma fragmentada, não conseguimos sustentar e trazer para aquilo que nos interessa, que é justamente a isso que é nosso propósito, que é a sustentação de nós como os humanos, não só nós, mas os reinos mineral, vegetal e a tudo aquilo que nos cerca, né? Enquanto nós não arrumarmos um outro termo, nós vamos ter que, aí é onde, quando eu falo aquela história daqueles aspectos, onde tem o estudo, né? a ciência, o pessoal que tem estudos que fala que o mais científico da coisa é que nós vamos talvez reconstruir, talvez renomear, ou então resgatar aquilo que para nós é importante dentro desse amálgama que é a sustentação da nossa vida e de todos os outros seres nesse planeta. E aí, né? Talvez... E aí, assim, é coisa da ciência, eu sei que é isso, né? E eu me espelho, e eu estudo, e eu leio, e para mim isso tem muita relevância e tem muita honra. Eu quero trazer esse conhecimento desse povo para dizer, olha, gente, para os despertos, né? Que eu coloco isso, mas pode ser outro nome qualquer. O desenvolvimento que a gente quer, o sustentável que a gente quer, é que isso, e aí a gente fazer o desenvolvimento que será nosso. E aí, só para finalizar... É provocação. Não, mas é correto. Assim, eu acho que é essa a ideia. A gente está em construção mesmo. O fato é o seguinte, é que o que tenta nos vender não serve. Como é que a gente vai reinventar isso? E aí talvez a preocupação deva ser muito menos com os conceitos e muito mais com os significados, com os sentidos. Você quer ver uma coisa? Bolívia e Equador conseguiram, que são, né, a partir do movimento, da força dos povos originários, as populações indígenas locais, conseguiram incluir nas constituições dos seus países o conceito de direito da natureza, de direito da terra. Está lá na Constituição, sabe? É texto constitucional do Equador e da Bolívia, né?
E mais que isso, né? No caso da Bolívia, a turma foi muito mais além. A turma conseguiu dar um salto ainda maior e conseguiu falar de cada comunidade, embora você tenha uma Constituição única, cada território tem as suas regras específicas porque considera as particularidades de cada território. Sabe? Então é isso, eu acho assim, o desafio é esse, né? É possível? É. Agora, não pela lógica do velho modelo, né? O velho modelo vai sempre tentar fazer um remendo. E remendo de tipóia nunca deu certo, né? Não dá para remendar tipóia. O remendo é morte. Pois é. É extinção. Deixa eu fazer aqui uma questão de encaminhamento. A gente está já às 20h56. Em tese, a gente teria só mais 4 minutos, mas a gente não vai conseguir dar conta. Me parece que a conversa está boa, ainda somos 37 presentes, então eu proponho que a gente tenha aí uma tolerância de uns 10 minutos, né? Porque tem algumas questões aqui que foram trazidas, e eu queria então agora colocar todas de uma vez só para a gente fazer um fechamento, e aí a gente fecha ouvindo Dona Graça, porque eu ainda queria partilhar com vocês um texto de encerramento, tá? Se vocês me permitirem. Então, Henrique, eu acho que é isso, mas assim, esse é um diálogo que a gente precisa manter, tá, gente? Importante entender que ele não se esgota aqui. O Rivanildo, ele diz, agradeço pelas reflexões geradas em todos os encontros, me senti muito contemplado pelas ideias e valores apresentados, estes contemplam o que penso socialmente, politicamente e filosoficamente. Certamente agregará bastante na minha campanha. Na visão de vocês, Joelmi e Adelaide, quais os ODS podemos nos centralizar em níveis de gestão municipal para nos comprometermos durante a campanha e num possível mandato? Eu não sei se a gente vai conseguir dar conta pela complexidade né? Mas assim, algumas questões são básicas, né? Não dá para pensar, por exemplo, em ter alguém com fome, não dá para pensar em ter no nosso município, na nossa gestão, alguma criança fora da escola e discutir que escola é essa. Inclusive, mais importante até do que discutir a necessidade de incluir todo mundo na escola, é discutir que escola é essa. Né? Porque se for a escola que reproduz o velho modelo de alienação, ela não só não educa, mas ela se torna uma violência. Né? Então é preciso, mas enfim, é claro que a gente não pode pensar em ter alguém que não tem o que comer dentro de casa porque não tem um trabalho, não tem uma renda. Então tem questões que são básicas, né? Que estão lá nos ODS e que nem precisariam estar, basta que a gente tenha sensibilidade para entender que eles são essenciais. A questão da água, enfim, tem muita coisa, mas a Deladinha pode voltar a comentar isso, mas eu queria fechar o bloco, tá, Deladinha? Por causa do tempo. O Danúzio de Pentecostes, a Cirone diz o seguinte, Joelmi, parabéns, em tempo de governo fascista, como fazer para resgatarmos as conexões da teia popular? A história tem nos ensinado, Cirone, que infelizmente em alguns momentos a gente precisa do recrudescimento, do endurecimento para poder reagir. Né? Foi depois, lamentavelmente, eu não defendo a tese do quanto pior, melhor, esse é um caminho muito dolorido, mas foi depois do ato institucional número 5 que a gente reagiu. Né? Então, acho que a gente vai voltar a ter a força popular a partir do momento... Tem microfone ligado aí. A partir do momento que a gente tiver... talvez que a gente tiver que reagir para sobreviver, sabe? Infelizmente. Nós perdemos um tempo muito precioso durante os anos de governo um pouco mais progressistas, ou governos progressistas, porque nós nos acomodamos, esquecemos de fazer, nós já falamos disso aqui, formação política, por exemplo. Mas, enfim, a gente uma hora vai ter que reagir. Aliás, eu recomendo que vocês assistam a fala de Eliane Brum ontem, num evento promovido pelo pessoal da Maré. Sabe? Precisa. Para quem tiver interesse, está lá no meu Facebook. E aí, elogios, né? Aliás, o Danúzio diz, comunidades cuidadoras seria um projeto da Casa dos Idosos e para os idosos? Casa dos Idosos e Lar dos Idosos? Não, Danúzio. Comunidades cuidadoras é muito mais que isso, sabe? É algo para a gente pensar o cuidado como um valor central, como um pano de fundo. Na construção daquele pacto que a gente falou anteriormente, uma quarta pergunta é, tudo que a gente for fazer,
A gente vai perguntar, tudo que for pensado no planejamento com a comunidade, a pergunta deve ser, isto que nós estamos aqui elegendo como ação para o plano, vai nos ajudar a cuidar de quê ou de quem? Se ela não for uma ação que se comprometa com o cuidado com a Mãe Terra, com o cuidado com os idosos, com a juventude, com a criança, ela não é uma ação elegível para esse pacto, sabe? É um pouco essa provocação. Tem mais alguma? Tem mais uma, né, parece. Eu acho que, para a gente finalizar, eu estou tentando aqui alcançar todo mundo, sabe? Aí tem uma sequência Acho que pronto, João. Hã? Você já respondeu da Cirone, né? Vai lá, Deladinha, pode ficar à vontade. É o tempo que eu vejo aqui os outros. Não. A história Você já respondeu a Cirone, né? Eu acho que sim. Tentei. Né, Cirone? Pronto. E depois a história da Casa dos Idosos que você já trabalhou, né? Uhum. Você já falou. É. Eu acho que se encerra por aí. Pronto. Aí tem elogios muito rápidos, ótimas reflexões, Joelmir, o tempo passa que a gente nem percebe. Aí isso é da Régia, depois o Pimenta Pepper. Parabéns, todos estão de parabéns. A Lúcia, também parabenizando, a Régia. E aí tem um comentário da Laide Régia e outro de Vicente. Vamos fechar com eles? Pronto, vai lá. Você? Tu quer ler ou quer que eu leia? Já está aqui na Lê. agulha, né? A Laide Vai. Régia diz, muito pertinente mencionar as agressões provocadas por um modelo exploratório de economia. Nesse sentido, a economia solidária, como foi mencionado, é uma possibilidade, um caminho para superar esse modelo fabril econômico que agride o ser humano, a natureza, agride tudo. Com isso, gostaria que fosse citado um pouco mais sobre a economia solidária. Algum exemplo seria possível? Eu acho que a gente precisa fazer um encontro especial para discutir a economia solidária. Mas fica a ideia, Régia, por favor, tá? Vamos pensar nisso. Fica a ideia, Régia. Vicente Lopes, né, do PV de Sobral. Parabéns aos palestrantes de temas tão importantes. Diante do cenário que estamos vivenciando, de isolamento social, de uma economia em frangalhos, com suas consequências contundentes, principalmente aos mais pobres, vejo de suma importância a implementação da comunicação. Como fazer o que podemos contar em nível de partido, inclusive? Eu acho que também é um dever de casa para o partido, né? Henrique vai fazer um comentário. Gente, a gente não vai conseguir atender todo mundo, infelizmente. Mas o Henrique diz, grosso modo, a frase que citei sobre o amor ao próximo é também uma questão de hermenêutica. Verdade, Henrique. E pode ser interpretada de várias formas, mas grosso modo e essencialmente simplesmente quer dizer desejo o melhor para o outro. Está corretíssima a tua leitura, né? Para quem não sabe, a hermenêutica é especificamente a ciência que está ligada à interpretação de textos históricos, especialmente textos bíblicos, mas não exclusivamente, né? E é isso, os textos bíblicos estão muito sujeitos à interpretação. Eu trouxe só uma provocação, gosto muito dessa provocação do Henrique, mas isso não nega a tua leitura, tá, Henrique? Só para dizer que a gente está dialogando, a gente está na sintonia. Gente, tá difícil encerrar, mas é isso. Eu vou fazer o seguinte. É muito bom isso. Isso é muito bom. Instigar, a gente tem que pensar novas formas, como fazer, por onde começar, né? O Vicente aqui, né? E como fazer o que puder. O que podemos contar em nível de partido, inclusive. Tu me diz primeiro o que queres. Né? Qual é o que vocês planejaram aí, o que a gente puder ajudar aqui. Eu também faço parte da direção estadual do partido, a gente está aqui, no que puder a gente ajuda. Agora faz como o outro. A gente sabe da finitude do nosso ser. E é importante que cada um saiba disso. E os saberes que a gente constituiu e construiu durante todo o processo de existência, ele precisa ser passado. Se ele é certo ou errado, é o teu caminho que vai dizer. Mas a gente precisa que ele seja trilhado, caminhado, e a gente convergir. Né? Deladinha tinha sugerido aí a gente ouvir Dona Graça. Né? Cadê ela? Se ela gostaria de... Eu vou tentar achá-la aqui, e aí ela vai dizer se gostaria. A gente está botando no fogo, assim, mas sem nem perguntar. Dar um oi, fazer assim como a gente já fica satisfeito. Gente, ela trabalha aqui em Maranguape, ela está em Brasília agora. Eu não estou achando mais Dona Graça online, eu acho que ela saiu. Ela deve ter saído. Nem está como Graça, nem está como Timbó. Se tiver...
ela se manifeste que a gente vai tentar incluí-la, tá? Tá bom, tá bom. Eu queria, antes de fazermos o encerramento propriamente dito, eu queria, me permitam, eu sei que o tempo está estourado, mas assim, meu coração pede para partilhar com vocês esse texto. Vocês me acolhem isso? Então, vamos Claro. lá. É um texto meu que foi escrito em 2017, né? E o título é Conjugando o Verbo Esperança, que eu acho que ele um pouco faz a coroação desse ciclo de encontros que nós tivemos. A palavra surgiu quando comentei uma postagem da partilha do artigo, uma postagem de partilha do artigo, abre aspas, mesmo que as correntes sejam diferentes, somos todas prisioneiras, fecha aspas, escrito por Ana Caroline Bartolomeu Ramos e Fernanda Ossomaso, querida amiga, ambas juízas de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e membros da Associação Juízes para a Democracia. Lá escrevi: em tempos de justiça tão injusta, reconforta-me e, de algum modo, me esperanceia, entre aspas, saber que há nesse meio pessoas com a sensibilidade e a inquietação de Ana Carolina e Fernanda Ossomaso. Pois bem, feita a postagem, peguei-me a conjugar o verbo esperança. Eu esperanceio, tu esperanceias, ele esperanceia, nós experienciamos. Resolvi brincar com o prefixo e o sufixo do verbo que acabaram de inventar. E eis que me vem a percepção de que se trata, na verdade, da junção de duas palavras já conhecidas da língua portuguesa: espera e ceia. Sim, a esperança é, de alguma forma, um tempo de espera em dias melhores, em um porvir que não espera a hora de chegar. Mas enquanto espero, e por já ter esperado tempo de sobra, me sirvo da ceia que, posta à mesa simples e generosa, me nutre de amor, solidariedade, acolhimento, bonança e tantos outros ingredientes essenciais à celebração da vida plena e em abundância. E assim, encontro condições físicas, psíquicas, emocionais, sociais e espirituais para recusar o ódio, a intolerância, o abandono, a indiferença e o medo que me oferecem como um cardápio carcomido pelas traças de um modelo de sociedade que não consegue ver além do seu próprio umbigo e seus dogmas. O cardápio que escolhi para essa ceia tem origem na ancestralidade e na sabedoria dos povos e comunidades tradicionais que reconhecem a Mãe Terra como nossa casa comum e lutam diuturnamente pelo direito de a ela permanecer conectados. Se alimenta da rebeldia da juventude pobre, negra e periférica, que não se curva ao autoritarismo do braço repressor do Estado segregacionista. Se nutre da teimosia dos invisíveis da sociedade do abandono, que insistem em sonhar com a cidadania, mesmo quando as elites hipócritas pensam e dizem que uma dose diária de ração lhes basta para ser feliz. Minha ceia se nutre do grito de milhões de injustiçados por uma justiça seletiva, racista e elitista, que vê na condição social uma confissão prévia de culpa. Bebe da dignidade da comunidade LGBT, que, todos os dias, paga o preço de não se enquadrar no modelo binário e autoritário de gênero que tentam nos impor. Tem como sobremesa a luta diária dos sem teto, sem terra, sem trabalho e sem pão, que compõe o amplo exército de excluídos da adoecida sociedade pós-moderna. E é por ter aprendido a conjugar o verbo esperança que me recuso a desistir dos meus sonhos, que rejeito qualquer senso comum ou qualquer tentativa de me impor a desesperança, a não esperança, como fato consumado. Assim, mirando o horizonte como a utopia que me impulsiona a seguir caminhando, ancoro-me em Eduardo Galeano para lembrar que, aspas para Galeano, sonhar não faz parte dos 30 direitos humanos que as Nações Unidas proclamaram no final de 1948. Mas se não fosse por causa do direito de sonhar e pela água que dele jorra, a maior parte dos direitos morreria de sede. Deliremos, pois, por um instante. O mundo que hoje está de pernas para o ar vai ter de novo os pés no chão. Fecho aspas para Galeano. O convite que se apresenta é para que, juntos e juntas, conjuguemos o verbo esperança e façamos acontecer a
aqui e agora, um novo tempo, apesar dos perigos. E aí, com isso, eu tento fazer um pouco um fechamento desse nosso encontro de hoje e dos encontros anteriores. Tá bom? Vamos... Diz, Eladinha. Tem que ligar teu microfone. Teu microfone está desligado. Abri, pronto, consegui. Muito lindo, Jair, muito lindo, né? E assim, eu queria também fazer a despedida desse nosso percurso, né? E agradecendo a você pela sua grande maestria. Você sabe que é um grande mestre, né? E dizer assim, quanta honra é a gente poder ser e estar juntos, né? E agradecer a todas essas pessoas que participaram nesses 5 encontros virtuais que nós tivemos. Eu acho que vai ter prosseguimento, né? E nós vamos tratar de a gente continuar conectado, trabalhando uma plataforma onde a gente possa trazer temas, discutir temas específicos, como aqui foi sugerido por muitos, né? E quantas interrogações, e quantas indagações, e quantas orientações todo o nosso corpo, né? Agora sim, partidário precisa para poder ajudar a segurar as suas bandeiras de luta e a seguir num caminho bom, né? Eu gosto muito desse termo do caminho bom, né? Porque às vezes quem sabe o que é um legislativo, quem já passou por ele, sabe que a gente precisa ter sempre a história do coletivo, principalmente em Câmara de Vereador, temos sempre que ter a maioria. Mas sigamos, não nos percamos, estendemos as mãos, vocês vão ficar aí, nós temos todo a história dos endereços eletrônicos de vocês e vamos planejar um futuro bom e um futuro melhor para a gente ajudar no que vocês precisarem. Arro, mais uma vez, irmãozinho, obrigado, Almi, por tudo. Uma honra muito grande. Gente, te amo. É isso, você também, nega, você sabe disso. E amo Favila também, viu? Lascou-se, Fabíola. Ele está ouvindo. Eu sei, tá. Gente, aí Aí é ele isso. disse aquela frasezinha que eu não vou dizer que não. Gente, para finalizar mesmo, assim, aí eu queria inclusive fazer aqui um encaminhamento, mas a primeira coisa eu queria agradecer muito. Esse ciclo de encontros só foi possível porque houve, primeiro, uma decisão institucional, né, da Fundação Verde, Herbert Daniel, assim, está de parabéns por ter nos possibilitado tudo isso, mas não bastava a decisão política da Fundação Verde, Herbert Daniel, de abraçar a ideia. Se a gente não tivesse uma equipe valorosa, uma equipe linda, de muita sintonia, fazendo isso acontecer. Eu queria aqui registrar minha gratidão, foram momentos de partilha muito bonitos, que precisam seguir, concordo plenamente com a Adelaidinha. Então, eu registro aqui a gratidão pessoal a Marcelo, e aí agradecendo pessoalmente, mas agradecendo também em nome de todos nós, imagino, a Marcelo, a Adelaidinha, a Cirone, a Lívia, Aristides, Luan, Iago, Beatriz, Ricardo, Isabela e Favila, que se somou a gente nessa reta final, dando esse suporte. Queria agradecer a todos e todas que estiveram conosco nesses 5 encontros ou naqueles que lhes foram possíveis. E um último informe, nos próximos dias nós encaminharemos um e-mail a vocês, lá através da plataforma, pedindo que vocês nos confirmem os dias em que estiveram conosco. A gente tem um controle, mas é um controle que a gente quer confirmar para poder não cometer nenhum erro. Vocês vão ser convidados a responder lá um formuláriozinho simples para confirmar os dias que vocês estiveram conosco, para que a gente possa, a partir daí, finalizar o check-in de participação de vocês e emitir os certificados individualmente, tá bom? Então, é isso, em linhas gerais. O momento é de muita gratidão, de muita celebração. Para quem tiver interesse em seguir conversando, para além dessa questão da fundação, né, lá nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, se precisar um contato por telefone, enfim, a gente segue na caminhada. Grato pela companhia e até breve, se Deus quiser e Ele quer.